Olá, toda semana a gente conversa sobre experiências de vidas e trajetórias aqui no Câmara Livre. E a ideia é que essas trajetórias possam contribuir para que você discuta o mundo ao seu redor, os seus planos e seus projetos. Hoje nós vamos conversar no Câmara Livre com a atleta Bruna Honório da Silva. Ela nasceu em São Paulo, na Zona Leste, mas é radicada quase aqui do nosso lado, em Agudos, e conhece bem o mundo ao nosso redor. Participou aqui por Bauru, felizmente, do projeto da Superliga e pertence ao time do Concilic. Bruna, você começou vôlei do ponto de vista da trajetória que você tem hoje com quantos anos? Qual foi a sua experiência que fez a diferença aqui na sua trajetória? Eu comecei com 13 anos, fiz um ano, treinei um ano em Agudos, onde eu comecei, e já saí jogar fora. E depois nunca mais voltei. Você fez educação física na escola? Como tinha nas gerações, tinha muito organizado algumas escolas, não sei como foi a Agudos. Fazia sim, mas foi mais coisa de ginásio mesmo. Uma menina estudava comigo e falava, você é alto, você é forte, vamos lá no ginásio que tem um time legal, você vai se dar bem. No teu caso, desculpa, você que gostou, você que já teve afeição logo cedo com o vôlei, alguém que viu e achou que você levava jeito, como foi a tua experiência? Não, alguém que viu. Então, essa menina, a Bruna, ela de Agudos, ela estudava comigo. E ela falou assim, não, você é alta, super alta, forte, vamos lá, você vai gostar. Só que eu era muito tímida, muito. Eu demorei um ano inteiro para ter coragem de ir no ginásio, mas foi amor à primeira vista. Eu assisti a alguns jogos daqui, da Superliga desse ano. Isso é completamente diferente na quadra. Parece uma outra pessoa, atleta. Não sei se o que você coloca da tua característica e se isso, do ponto de vista, estou simbolizando aqui como energia na hora do jeito de jogar, e tem uma outra atleta, colega de vocês, que também chama muita atenção, se isso é uma característica sua logo cedo, é um jeito seu de encarar o esporte. Eu fui mudando com o tempo, porque como eu era muito tímida, eu tive que me adaptar, tive que me soltar, tive que mostrar o que eu estava fazendo, o que eu gostava, qual era a minha paixão. Então, eu tive que mudar muito. Então, hoje eu sou mais solta, mas o meu estilo mesmo é ser mais quieta. Mesmo indo pra cima, sendo forte e tal, mas eu sou mais relax. O seu jeito pessoal é mais quieto, o seu jeito físico de desempenhar o esporte é que você acaba colocando um pouco mais de gás. Ou sim. pelo menos mostra para quem está fora. Um pouco mais, mas eu sou mais quieta, sou mais tranquila. Aí uma colega tua disse, olha, você tem jeito para coisa, você tem força, você vai. Você demorou para transformar isso em uma vontade pessoal ou falou, opa, é isso mesmo que eu quero? Como funcionou a etapa seguinte? Depois que eu fui, eu logo sempre estava indo, todo dia, que era treinar, era diário. Aí quando eu comecei, já não parei mais. Foi realmente uma paixão, falei, isso eu quero para minha vida. Mas até desenvolver isso demora um pouco. Antes era só um vôlei, um bate-bola, até perceber que aquilo era realmente profissional, que era uma coisa que eu queria para mim. Você tem outros irmãos, você qual da escala? Primeiro, do meio? Agora eu sou do meio, porque tenho mais duas crianças, uma de 9 e um de 7, mas eu era caçula. Eu perguntei isso para saber então, na situação, você era caçula, qual foi a reação do seu José, da dona Marinês, seus pais, em relação, olha, eu quero jogar vôlei, eu vou para essa história aqui? Eles me apoiaram sempre, até o meu ex-técnico, ex, que foi o primeiro Negreira, ele me levava para fazer os testes e meus pais iam junto, para conhecer o lugar, eles sempre me apoiaram. Minha mãe, uma época, acho que sentiu sozinha, falou assim, ai filha, volta para casa, fica com a gente e tal, mas aí não... Mas sempre apoiaram, sempre deram muita força. Uma dificuldade para os jovens, eu conversar um pouco com eles o tempo todo, até para aproveitar a sua geração, é de achar com os pais que é difícil de conciliar estudo, por exemplo, com treinos para que você tente desenvolver carreira, pensando em entrar em carreira. Teve dificuldade? Não? É possível conciliar na boa? Eu nunca parei de estudar. Tem atletas que não conseguem conciliar. Mas a parte de faculdade mesmo, de uma graduação, eu particularmente não consegui. Tenho na minha cabeça que quero fazer, tenho um curso que eu amo de paixão, mas os horários de treino são muito elevados. Então, conciliar, ou vou fazer uma coisa bem, outra coisa bem. Então, a minha visão ainda é o vôlei. Então, eu não posso deixar de fazer bem o meu vôlei para estudar.
Formação do curso médio, tranquilo Não, até. tranquilo, tranquilo. Mas é porque são muitas horas. Você treina de manhã, à tarde viaja para outro estado, você perde aula e às vezes é bem difícil. Eu até comecei um curso, mas para conciliar é complicado. Você tem vontade depois de fazer o quê? Faculdade, já que você está falando. Psicologia. 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 Quando eu estava no Rio eu comecei, só que lá pelo trânsito, pela várias coisas que tinha que fazer, eu não conseguia chegar na aula. Então eu fiz um semestre e tive que parar. Enquanto você não vai para a ciência, depois para aplicar no esporte, mas para aproveitar a citação dela, que faz toda a diferença do ponto de vista do dia a dia, que fator o controle psicológico, chamado inteligência emocional, faz num jogo de vôlei com nuances o tempo inteiro naquela gangorra lá? Nossa, faz total diferença. Você tem que ter um controle mental assim superior, porque uma hora você tá por cima, tá 2, 3 pontos, na outra hora você já cai, aquela hora você tem que estralar e falar, ó, vamos parar, vamos pensar, que tem o psicológico tem que estar alto. Você é chamado nessas situações de jogo o tempo inteiro, o atleta, a poder ter que ir condicionando ou mudando ou ajustando o comportamento dele, inclusive mental, do ponto de vista de postura dele para o jogo, de acordo com cada um daqueles fatores. Mesmo você falou, está perdendo 5, não, vai buscar, não vai dar, não vai, agora estou errando demais, eu tenho que parar de errar, enfim, é o tempo inteiro sendo testado do ponto de vista emocional. O tempo inteiro, você tem que ter uma cabeça assim, que às vezes a gente nem tem. Às vezes a gente consegue superar, mas às vezes não consegue. Quando o jogo está muito pegado, quando da distância de ponto abre muito, você fala, nossa, acho que eu não vou conseguir. Aí você tem que parar, juntar todo mundo e dar um passo, porque é complicado. A cabeça te leva em lugares que você não imagina, mas também pode te tirar fácil. Talvez isso explique por que alguns técnicos, e não são todos, por sorte deles, que eles conseguem, numa parada de jogo, mudar completamente não só o jeito do time jogado, lógico que se ele montou esse planejamento tático, dessas variações de jogo, para que ele tenha essas possibilidades na mão, mas de sacar o momento do outro time, fazer a leitura do jogo e do atleta, do comportamento do atleta. Não, tem alguns técnicos que têm esse dom, né? Feeling ali. Exatamente, de saber o que falar na hora, pedir calma ou até mesmo apertar, falar assim, ó, você pode mais, vai pra cima. Isso realmente dá um estralo e desenvolve o atleta, acalma se tá eufórico. Então, isso é um feeling bem legal de alguns atletas, alguns técnicos. Vamos colocar a Bruna psicóloga aqui, olhando para a Bruna atleta, para brincar um pouquinho com a situação de forma séria. Você reage mais se dando bronca, dependendo da situação do jogo? Você reage mais chegando na boa? Como é a Bruna atleta para essas situações? A minha vida inteira eu fui chacoalhada. Eu sempre fui chacoalhada, sempre fui. Então, eu reajo, eu preciso, na verdade, para não amolecer, para sempre estar, que as pessoas esperem mais, que eu dê mais. Então, eu até prefiro que me cutuque mais do que, deixa a Bruna fazer, que ela não vai fazer, então é melhor estar cutucando. De novo, fazendo a relação com a equipe, com quem tem liderança de equipe, mesmo dentro da quadra, que em geral sempre tem líder, a gente usa muita referência do futebol de comparação para a questão masculina da função do capitão, do vôlei é mais próximo, essa relação ali do lado, mas nem todo mundo reage igual. Tem gente que, por exemplo, se você for num cutucão, pode não reagir legal. Assustar e não vai reagir. Até mesmo sair do jogo, totalmente. Num jogo de vôlei, já completando raciocínios para a questão de desgaste emocional, as pessoas não têm noção que numa partida, e vocês disputaram várias delas nesse ano, você sai do ponto de vista mental, vou usar a expressão aqui leiga do dia a dia, acabado. Recuperar a cabeça, e 1, 2 dias não dá tempo de respirar, já tem outro jogo de novo. É mais ou menos isso ao longo da campanha? É totalmente isso. Se você faz um bom jogo, você demora 2 dias e fala, nossa, como foi bom. Mas quando você faz um ruim jogo, você fica... deixar para trás. É difícil. Ainda mais se a campanha não foi boa. Tá. Aí você fica remoendo, podia ter feito melhor, podia... Não só a atleta, o grupo inteiro, sabe? Okay. Eles ficam remoendo bastante. Isso é ruim porque você vai passando para a etapa da frente. Em vez de você superar e falar, não, vou fazer melhor, você vai levando. Então, coisa de cabeça é complicada. Vou trocar isso para o calendário das pessoas entender. Aí você divide o campeonato, por exemplo, vou usar a Superliga que você acabou de disputar aqui e já disputou outras vezes por outras equipes. Você faz uma preparação inicial, que
tem um ritmo, um planejamento. Aí você entra no estágio da questão dos jogos ali, divididos em fases, em que em 2 meses, os 2 ou 3 meses, você faz toda a diferença, preparando para o playoff. Eu digo nessa pauleira de o time se encontrar, se achar ao longo do caminho. Se você considerar o ano todo, aí, olha a concentração de esforço físico e mental num período curto. Um período curto. Você tem que fazer, né? Você prepara a sua cabeça, seu corpo nesse pequeno espaço. Depois você tem uma pressão em menos ainda, que é 2, 3 meses. Sendo que ainda tem mais 6 meses. Aí você chega no final, sua cabeça tá... O que você faz para dar esse start, ou tentar dar um alívio na tua cabeça entre partidas, curiosidades do dia a dia? Você jogou lá, estavam ganhando de 2-0 daquele time de Minas, perdemos, eles viraram 3-2, lá na quarta-feira tem outro jogo. Aí você tem 1 dia e meio, basicamente, no meio do caminho. Tento descansar e vou atrás da minha família. Pego meu noivo e vamos atrás da família, que é o que eu vim buscar aqui também, a minha família por trás, aquele apoio. Então, como eu não tive isso há muito tempo, agora eu aproveito. Como você nasceu na capital e rodou por alguns lugares, ela jogou no Rio de Janeiro, em Piracicaba, Uberlândia, Praia do Sul, que está relacionado ao, acho que jogou Santa Catarina, aqui, São José dos Campos e Bauru, entre outros lugares. O fato de você estar numa cidade mais tranquila, aqui do interior, isso faz alguma diferença para o seu jeito, seu estilo de vida? Totalmente, totalmente. Tirando o começo da minha carreira, que eu joguei em cidades pequenas, eu só joguei em lugares de cidade grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. E eu sempre quis voltar em alto nível, voltar até para casa ou para cidade pequena, porque eu fui criada aqui, fui criada em Agudos, que é uma cidadezinha, que é uma delícia, eu amo aquela cidade. Então, eu estando em Bauru hoje faz toda a diferença. Não tem aquele negócio de tanto trânsito, tem trânsito como qualquer outro lugar, mas comparado a um Rio de Janeiro, a um São Paulo, não é nada. Então, isso me deixa feliz diariamente quando eu estou indo, pego meu carro, vou pro treino e não preciso demorar 1 hora para chegar. Em 15 minutos eu chego, tá lindo, ótimo. Tá tudo certo. Fazendo o recorte e voltando lá atrás. Aí com 13 anos você se descobriu com a tua colega e falou, vou fazer. Qual foi a tua ponta de início aqui, do ponto de vista profissional ou na fase pré-profissional? Como que funcionou com você? No sentido de... De entrar para o vôlei como carreira. Olha, eu comecei a treinar, tá, agora deu certo, esse técnico pegou, fui fazer a peneira, por exemplo, a Mari Casimiro, já me levaram para o Minas, eu fui fazer uma peneira, de lá eu deslanchei e fui embora. Então, como foi muito rápido, eu treinei só 1 ano em Agudos, eu fui para o Hebraica em São Paulo e de lá eu não parei mais. De lá eu voltei para Piracicaba, aí eu fui federada, fui jogar, eu era infanta, jogava no adulto, então foi tudo muito rápido. Muito rápido. Foi tudo muito rápido. Jogando jogos abertos aqui sim, também, em São Paulo. O que você acha dos jogos abertos como experiência nessa relação aí? Nossa, faz tantos anos. Eu gostava muito antigamente, mas depois que eu joguei coisas maiores, ficou um pouco para trás. Mas é a minha história, eu adorava também. Meus primeiros abertos foi com Piracicaba. A gente ganhou e eu era infanta, jogando no adulto e jogando. Então é uma coisa que eu não esqueço. É o meu primeiro título, primeira coisa importante. Então eu acho bem legal os abertos. Nós estamos falando com você aqui aos 26 anos. Olhando para essa escala de formação do atleta lá, pegando 13 como referência, então são 13 anos aqui de história de formação, até você chegar no alto nível. Os fundamentos, você foi aprender na fase que você já estava falando, infanto, adulto, acabou acontecendo tudo muito rápido com você. Eu estou querendo transferir para quem está lá na escola, quem está lá no ginásio, gosta da educação física, mas não consegue montar o time de vôlei, porque o professor é preguiçoso, ou o aluno é preguiçoso, não montam times, têm dificuldades e gostam de vôlei. E precisam fazer o que exatamente para conseguir ter uma oportunidade que você teve? Então, como eu comecei muito cedo, a gente não consegue pensar exatamente que é tão profissional. Então você leva na brincadeira, como se estiver fazendo uma educação física na escola. Okay. Foi com uns 2 anos, 3 anos para frente que eu comecei a perceber que eu tinha que fazer repetição mesmo, que eu tinha que treinar todos os dias, porque quando você começa, você não treina todos os dias, nem 2 vezes por dia. Corrigir movimento de corpo. Exatamente, e eu tive uma base boa. E depois, com o Bernardinho, eu tive uma base melhor ainda. Mas antes, como eu joguei em Piracicaba com
com o Zeca, ele me deu uma base muito boa. Tem coisas que eu fazia em 2006, 2005 com ele, que eu faço até hoje. Então, ele me deu uma base. E é isso, é procurar profissionais bons, ter a repetição mesmo e se dedicar. Se você quiser, você não precisa citar o nome dos técnicos, mas você teve nessa tua trajetória aquele cara que chegou para você e falou: Brina, esse movimento que você faz aqui, ele rende assim melhor. Eu sei que isso tem uma rotina do dia a dia, mas na tua característica, se você fizer isso, acho que você pensa nisso, você vai poder ter essa outra qualidade em relação a outros atletas. Te dá um toque de alguma situação. Na verdade, como todos os técnicos que eu tive sempre tiveram esperança, sempre falaram: você é boa, vamos trabalhar em cima de você. Então, todos me falavam coisas que eu acumulei para mim. Que legal. Desde o começo até agora. Então, eu sou muito aberta para receber críticas, elogios. Então, eu pego muito o que me falam e guardo, porque eu vou usar. Se eles estão falando, se eles estão acreditando, quer dizer que eu tenho para dar. Então, todos os meus técnicos deram muitos. Alguns esportes aí, por característica dos atletas mesmo, o cara acha que já é craque, ele não tem mais nada para aprender no dia a dia. O futebol é muito típico disso, até por questão da formação, muito diferente do ponto de vista, inclusive, emocional e intelectual em relação ao vôlei. Mas do atleta encontrar ao longo do caminho, passando por diferentes técnicos, e de repente um sacou uma situação física ou de comportamento sua no jogo que pode fazer com que você aprenda alguma coisa a mais. No vôlei, se aprende ao longo do tempo, mesmo você já estando há anos disputando alta performance? Com certeza, diariamente. Você não sabe tudo. Tudo muda durante um ano ou uma temporada. Então, você acaba agregando coisas diferentes todo o tempo. De uma semana para outra, você começa a pensar: eu quero atacar uma bola que eu não sei, vamos mudar. Se você ficar na repetição, você vai fazer. É coisa até do seu corpo, é mental, é físico. Você falou pra gente que você tem 1,80 e você era ponta. Aí, num determinado momento, com as circunstâncias do time, você começou a jogar de oposta. Você treina para as duas funções ainda? Hoje você já está em estágio que você afunila para um tipo de fundamento aqui, de posição? Eu fico mais de oposta. Eu comecei com ponta e agora eu fico mais para oposta. Mas como na passagem da quadra, às vezes eu ataco da ponta, então às vezes eu tenho que dar uma treinadinha na ponta também, mas é mais para minha posição mesmo, fico mais oposta. Ajudar para quem não conhece a questão da característica básica de uma ponteira e de uma oposta aqui na distribuição do jogo. A ponteira, ela fica mais pela entrada, que é pela esquerda. Só que ela tem mais funções, tem que passar, tem que dar mais uma base para o time, para ter o passe, para ter a levantadora, distribuir e tal. E a oposta, ela é mais para ataque, mais tipo, a bola quebrou, não tem ninguém, tá todo mundo caído no chão, só tem ela, a bola vai para ela, mais a atacante de segurança. A ideia de que todo livro tem que ser baixinho te convence ou não? Não. Tem que jogar bem, independente. Mas é porque, às vezes, acaba levando a pessoa a... Ela também procura uma posição por causa da altura, gosta de jogar vôlei. Acho que é mais isso do que qualquer outra coisa. Eu não vou disputar lá com a Bruna na ponta, porque a minha altura ela não não é ajuda. alta, mas ela tem 1,80, eu tenho o quê? 1,70. Então, vou ficar aqui de livre, que é melhor. Faz diferença se você fosse para ponta? Eu sei que vocês desenvolvem os exercícios naturais de impulso. Agora, tem uma característica do biotipo do atleta. Eu perguntava para você, com 1,80, da média do vôlei, você tem muito, hoje, mesmo no Brasil, a média dos times são mais do que 1,80. Mas você tem um desenvolvimento de impulsão que faz com que você se dê bem nessa posição. Na média, 1,80 para masculino não é nada. Para feminino, quase que não é nada também. Só que eu salto bem, eu tenho impulsão boa, eu tenho força de braço, então eu ganho por esse lado. Mas eu sou alta. Mas a gente desenvolve outras coisas, aí acaba saindo elas por elas. Já que eu estou falando muito de rotina para te explorar, você acaba de terminar um campeonato que está na fase final, que ficaram 4 times, você teve essa rotina toda que a gente comentou. Qual é muito diferente a tua rotina agora, desta fase até o final, essa questão do meio do ano, para essa outra fase anterior? Lógico que vocês estão disputando jogos o tempo inteiro, mas do ponto de vista de treinamento muda muito? Totalmente, porque a gente tem que desacelerar. Como a gente passa de
dependendo da temporada, de junho a abril, direto, com alguns dias de folga, a gente fica saturada. Então, quando acaba, a gente desacelera, tira totalmente quadra, até porque tem ou renovação, ou muda de time, tem tudo isso. E fica mais para academia, mais o aeróbico, para não perder aquilo, mas tem que acelerar, porque a gente satura corpo, mente, tudo, então tem que... É a única época que a gente tem folga mesmo, é quando acaba. Tá. Você imagina que nesses times todos que estão na Superliga, como é o top da competição no Brasil, que todos esses times têm estruturas médias dentro do que se espera desse patamar. Agora, a gente fica falando o tempo inteiro aqui de Osasco, Rio de Janeiro, Osasco, Rio de Janeiro, e você jogou lá. Eles têm uma estrutura, do ponto de vista global, acima das outras equipes mesmo, que se mantém há muito tempo? Tem. Como eu joguei 3 anos no Rio, eu posso garantir que tem sim. Mas acaba que tem outros também que tem um projeto muito bom, os técnicos muito bons, acaba fazendo um time muito bom e não deixa a desejar, mas for parar mesmo, colocar no papel, o projeto é bem diferente desses dois. O que a Bruna, torcedora, espera do time da nacional em relação à Olimpíada? A gente está gravando antes aqui da questão da Olimpíada. Já que é em casa, a gente espera que venha coisa boa aí, porque vai ser um time bom, vai formar um time bom, tenho certeza, pelo que já está soltando. Pelo histórico pelo histórico, ainda tem muita história o vôlei feminino no Brasil, então acho que vai ser um... Ainda mais por ser em casa, acho que já vai dar uma imponência maior. Chega a impressionar, você pega tanto o masculino como o feminino, pelo Zé Roberto Guimarães ou pelo Bernardinho, a quantidade de tempo que eles conseguem manter o time nacional no topo, já fazendo as variações de gerações, de troca de ciclos de atleta pela idade, vida útil normal, que é comum no esporte. Ficar tanto tempo assim no topo. Então, nesses últimos 8 anos, o ciclo é o mesmo. As atletas praticamente são as mesmas. Acho que é isso. Isso que põe uma base boa, porque eles juntam de uma forma que fica anos e não troca. Então, aquilo ali, essa é a parte boa de um grupo que não se troca, elas todos se conhecem, se fecham junto. Então, acho que é isso que ganha. Bruno, como tem muito desgaste acima da média de queima de calorias, enfim, da questão da fadiga física de um atleta comum, isso inclui os sedentários, então ainda fica pior ainda a relação do dia a dia. Quando a gente fala, 2 curiosidades adicionais, treinos regenerativos pós-partida, é para quê? É para desacelerar o corpo que vocês fazem? Vocês sentem dor depois de partidas? Nossa, Outra muita. dúvida. Não, Porque a gente fica sem jogar bola, vai lá no clube no meio de semana, tá quebrado no Porque é diferente, você estimula de uma forma diferente, tem a parte do corpo, tem a parte da mente, então acaba que é diferente você treinar e você jogar. Sim. Então ele estimula outras coisas quando é um jogo do que um treino. Então você acaba saindo com dor em lugar que você não tem, mesmo treinando na semana inteira, é diferente, é legal. Vocês usam suplementos para Sim. composição dessas questões? Sim. Nas academias tem muito atleta querendo, atleta não, vou tirar o atleta aí, muito jovem querendo ficar bombado rapidinho e acaba usando creatina, glutamina, aminoácido desenfreadamente aí. O que você acha disso? Tem que ter um acompanhamento, tem que ser uma coisa assim, certa, não pode ser da cabeça da pessoa, falaram que BCA é bom, vamos tomar uns 10. Tem que ter certinho, tem que ter um acompanhamento, porque isso faz mal pro corpo. A princípio você não vai sentir, você pode crescer, você pode fazer, mas a longo prazo pode custar a sua vida, essa é uma coisa a pensar. Tomar cuidado que coloca dentro do corpo. Tem. O que você gosta de fazer, você já acabou contando aqui, quando você não está ligada com o vôlei, com essa rotina toda no dia a dia? Eu fico com minha família, eu prefiro ficar, porque faziam 10 anos que eu tinha saído de Agudos e nesses 10 anos muito pouco eles estiveram comigo, porque eu sempre joguei longe. E agora estando perto eu aproveito, tenho sobrinha, tenho irmãos, então eu prefiro ficar com eles. Tem muito dessa relação da confiança, da empatia natural com um treinador ou outro ao longo do tempo, são relações humanas, como o esporte e as outras vidas aqui do trabalho no dia a dia. E de repente gera uma empatia com o treinador e isso muda o patamar da relação com o time. Acontece mesmo?
Ah, acontece porque, que nem você falou, são seres humanos, né? Você tem um contato melhor com um contato melhor com o outro, gosta do jeito que um fala, não gosta do jeito que o outro fala, você acaba levando isso pra quadra. Às vezes é bom até, tipo, você sente a confiança dele, sente que ele gosta de você, nossa, o negócio flui, vai embora. Sente que ele, pé atrás, fala, nossa, ele não confia em mim, isso já te põe pra baixo. Somos humanos, né? O que você tem do seu José, da Marinês? Tem alguma questão deles olhando para o rosto dos seus pais que acaba incorporando em você? Tenho. Sou muito sentimental, igual meu pai. É? Chorão igual meu pai. Eu tenho mais a parte do meu pai do que da minha mãe. Minha mãe é mais forte, mais guerreira, assim. Sim, você é. Eu sou câncer. Câncer. Câncer Não tem a ver com o zodíaco aqui, tá brincar com a posição. Legal. Bruna, muito obrigado por você ter vindo aqui, quebrado a tua rotina lá, de falar de explorar os atletas, enfim, na função da TV pública também, de transferir essas relações de vida. E quando tenho oportunidade de atleta, eu fico perguntando muitas coisas específicas, que é para tentar falar com o jovem que está em casa, com os pais também, de que sigam os sonhos dos seus filhos, sobretudo se eles têm talento. Como você acabou demonstrando por conta do seu esforço. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui e falo, né, para todos os jovens que não parem, se tem um sonho, vai em busca, converse com seus pais, eles vão entender porque é o seu sonho. No final das contas, você luta por você. Então, não pare e sei. Para você que está em casa, o campeonato terminou, mas os ciclos se renovam. Os pais devem acompanhar os filhos desde a tenra idade e se eles tiverem talento, olhe o referencial como o da Bruna Honório, para que vocês possam estimular seus filhos a praticar esporte primeiro e depois, se eles tiverem jeito, seguirem as suas rotinas do dia a dia, quem sabe jogar nos campeonatos de alguns dos esportes de alta performance no país. Até o nosso próximo Câmara Livre.